A gente viu o parágrafo 59, 60 e 61. No 59, o Lacan diz que o estudante que tiver a consciência de que a leitura de Freud é melhor que a do Sr. Fennekel, aí no 60 ele diz, poderá verificar que ele atua no campo da metáfora, que é o mesmo que atuar no deslocamento simbólico empregado no sintoma. E aí no 61 ele diz, e esse estudante julgará a importância dos acontecimentos peculiares à história do sujeito, o que é diferente das pretensas leis da história maior, em que cada época encontra um filósofo para defini-las. Eu fiz esse resumo para ficar mais simplificado para vocês. A gente vai continuar com o 62. Ele agora vai falar: isso não quer dizer que não haja nada a reter dos diferentes sentidos descobertos na marcha geral da história, ao longo da via que vai de Bossuet, Jacques, Benin e a Toynbee, Arnold, que é pontuada pelas construções de Auguste Comte e Karl Marx. Vamos ver quem eram esses senhores. Eu anotei aqui para vocês. O senhor Jacques Benin Bossuet. Ele nasceu em Dijon em 27 de setembro de 1627 e morreu em Paris em 12 de abril de 1704. Ele foi um bispo e teólogo francês dos principais teóricos do absolutismo por direito divino, defendendo o argumento que o governo era divino e que os reis recebiam seu poder de Deus. Ele foi da Universidade de Paris, do Colégio de Navarre, e é mais ou menos isso que importa. O senhor Arnold Joseph Toynbee, ele nasceu em 14 de abril de 1889 em Londres e faleceu em 22 de outubro de 1975 em York. Ele era um historiador britânico cuja obra-prima é Um Estudo da História, em que ele examina em 12 volumes o processo de nascimento, crescimento e queda das civilizações sob uma perspectiva global. Deixa eu ver quem é o próximo. Auguste Comte. O senhor Arnold Toynbee, ele estudou no Winchester College e no Balliol College. O Auguste Comte, o nome dele era Isidore Auguste Marie François Xavier, que eu não sei como se diz em francês, porque se fosse espanhol era Javier, mas aqui não sei, Comte. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1798 em Montpellier e morreu em 5 de setembro de 1857 em Paris. Ele era um filósofo francês, fundador da sociologia e do positivismo, que trabalhou intensamente na criação de uma filosofia positiva em uma tentativa de remediar o mal-estar social da Revolução Francesa
exigindo uma nova doutrina social baseada nas ciências. Ele foi da Universidade de Montpellier, da Escola Politécnica de Paris. Ele foi influenciado pelo Comte Saint-Simon, por Jean-Jacques Rousseau, por John Stuart Mill, por Francis Bacon e por Adam Smith. Esse senhor, no Brasil, ele teve pelo menos uma influência grande na nossa República. Na nossa República, os republicanos da Primeira República eram todos positivistas. E tinha uma igreja, ainda existe essa igreja no Flamengo, na rua Benjamin Constant, que é a igreja positivista, onde eles todos se reuniam. Benjamin Constant, aquela gente toda. O Diodoro da Fonseca, enfim. E famílias e mais famílias. E eles são uma religião da ciência. Então, em vez de uma Virgem Maria, por exemplo, tem lá na frente tem uma mulher que representa a ciência. Os santos são pensadores importantes, como Platão, como Sócrates, como Santo Agostinho, como São Paulo, são homens que fizeram alguma coisa de importante na humanidade. Tem uma missa, eu tive a oportunidade de ir a uma missa dessas. A missa, você chega, o oficiante é um homem que se veste todo de preto, com uma fita verde aqui, uns laços de fita aqui verde no braço esquerdo dele, com as cores da nossa República. Eles tocam, domingo às 10 horas da manhã, eles tocam o hino nacional da França, depois eles tocam um hino que eu suponho que seja alguma coisa relacionada lá com o positivismo, e aí finalmente eles tocam o nosso hino nacional. O assunto que ele vai fazer a prédica é uma leitura, na verdade. Ele não faz uma prédica, ele faz uma leitura de um texto qualquer. No caso, quando eu fui, era a época do descobrimento do Brasil, e esse senhor oficiante, então leu várias histórias que eu jamais soube do descobrimento do Brasil, como, por exemplo, o rei de Portugal não acreditou na carta do Pero Vaz de Caminha. O Caminha seguiu a expedição para as Índias. A carta foi para Portugal. O Caminha morreu nessa época. Isso eu nunca soube. O Cabral voltou para Portugal. Mas o rei não acreditou na carta. Achou que aquilo era uma maluquice, que o Cabral estava debochando dele. E aí brigou com o Cabral. O Cabral foi uma espécie para um lugar de exílio dentro de Portugal, onde ele morreu sem poder ter o perdão do rei pela traição que ele fez ao rei. Só que o rei, um ano depois, mandou um fulano aqui para o Brasil para ver se era verdade o que estava na carta do Caminha. E era, mas o rei não desculpou o Cabral. O Cabral morreu sem ter tido o perdão do rei, pelo que afinal ele não tinha feito nada de errado, a não ser de fato descrito. Mas era tão esplendidamente maravilhoso a terra e tudo que ele descrevia, né, os papagaios, os índios, a mata, o tamanho do lugar, que o rei achou que aquilo não era razoável. Se vocês viram o tamanho de Portugal, acho que é mais ou menos o tamanho do Espírito Santo. O rei achou que o Cabral estava fazendo uma brincadeira de mau gosto. Bom, e o último que eu preciso dar para vocês é o Marx. Marx. Onde eu enfiei o Marx? Marx. Karl Heinrich Marx. Foi filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Nascido na Prússia em
Treveris, na Alemanha, na verdade, em 5 de maio de 1818, morreu em 14 de março de 1883 em Londres. Ele tornou-se um apátrida e passou grande parte da vida dele em Londres. Todos sabem por certo que essas situações todas valem pouco para orientar a pesquisa sobre um passado recente, quanto para presumir como, com alguma razão, acontecimentos futuros. Aliás, elas são tão modestas que adiam para depois de amanhã suas certezas e tampouco são tão austeras que não admitam os retoques que permitem prever o que ocorreu ontem. Isso é até o parágrafo só 62. Enfim, é assim que ele considera as construções teóricas, as descobertas dessas pessoas na marcha geral da história. Eu falei para vocês que o Piketty, Thomas Piketty, só agora, mas isso aí, Lacan já tinha até morrido quando Thomas Piketty nasceu, eu acho, foi que tornou o materialismo histórico dialético possível como uma ciência de fato. Ele tomou o Capital, não a parte revolucionária do Marx, mas a parte do Capital, e ele, sim, pegou a partir dali, encontrou onde estava o erro do Marx, o equívoco, matematizou aquilo tudo, botou em grafos e tabelas, e hoje, de fato, nós podemos fazer previsões se o dólar vai subir, se a bolsa vai descer, se isso, se aquilo. Na verdade, aquilo já está tudo desenhado, se agora o imposto sobre as grandes famílias vai aparecer ou não vai aparecer. Então, ficar discutindo, eu não concordo, eu não discordo, isso é só um movimento à toa, porque na realidade, se vocês lerem, por exemplo, o Capitalismo no século XXI, está tudo ali. Então é melhor ficar calmo, porque não adianta você ver em que parte da curva lá dos grafos nós estamos. Se vão taxar as grandes fortunas, se vão taxar os herdeiros, se vão mudar a previdência social, se o dólar vai subir ou descer, e a bolsa, e quando um sobe o outro desce, isso tudo está desenhado lá. Então, eu acho graça quando o jornalista fala, olha, porque então, como não sei o que aconteceu, aí a bolsa... Não, isso aí está lá no grafo, e de qualquer maneira iria acontecer, chover se eu fizesse sol. Mas eles atribuem uma coisa muito imediata. No entanto, está lá, direitinho, basta comprar o livro. Então, depois que eu li esse livro, eu parei de especular, fica mais simples. Dá uma olhadinha nas tabelas e nos gráficos, você sabe para onde nós estamos indo. Aí tem menos discussão e menos briga na rede.